Que coisa mais extraordinária o fato de que, com a pressão de uma tecla, sem tempo para o arrependimento, minha tela pudesse ser tomada pela imagem dele, preciosa para mim depois da longa ausência. Ele estava perscrutando sua própria tela. Seu rosto, de início contraído pela atenção, de repente relaxou e ganhou vida. E ele abriu o que parecia ser um sorriso genuíno por me ver depois de todo aquele tempo. Olá, olá, olá! Sou eu de novo, Miss Danger! A drag queen bonita, a drag queen perigosa, a drag queen vampira! Por que eu digo que eu sou a drag queen bonita? Dispensa explicações. Ai, bela como eu não tem. Ai, eu adorei essa peruca aqui, essa peruca minha. Eu transformei minha peruca tomboy numa peruca de cabelo de. Eu pareço ser uma sobrinha da titia Lorelai, né? Uma neta da vovozinha com essa peruca curta e loira. Ah, eu adorei. Eu chamo essa peruca, pra quem gostou, eu chamo essa peruca de futurista. E esse penteado aqui eu chamo de o poder do futuro. E o que eu vim fazer aqui nessa semana, com a mesma montação, né? Meu, demorei 2 horas pra ficar gatona desse jeito. Tenho que aproveitar para gravar uns 2 ou 3 vídeos, né? Eu vim aqui para celebrar o mês do orgulho, fazendo mais uma recomendação de livro de um autor da nossa comunidade. Na semana passada eu postei a recomendação desse livro aqui, A Flor e a Serpente, da autora Cassandra Rios, nossa sapatona brasileira. E hoje eu vou ler vou recomendar esse aqui. O que te pertence, do autor, olha só como você escreve o nome dele, para você colocar na sua pesquisa, Garth Greenwell. Garth, o Poço Verde. É isso aí. Gente, esse livro aqui eu encontrei numa recomendação de leitura que eu achei por acaso no Instagram. Eu acho que é da, sei lá, de alguma editora aí que publicou, de alguém que é divulgador de livros, leitor de carteirinha, que trabalha com divulgação de livros também. E por acaso achei esse aqui. Gente, eu não pesquisei muito sobre o autor, o Garth Greenwell. Eu sei que ele é aparentemente um homem bonito e musculoso. Olha, o autor desse livro é nascido no Kentucky em 1978. Garth Greenwell é poeta, crítico e professor. A partir da publicação de O Que Te Pertence, tornou-se um dos nomes mais promissores da ficção contemporânea, recebendo prêmios e tendo seu livro eleito um dos melhores de 2016 por mais de uma dezena de publicações mundo afora. Atualmente vive em Iowa City. A propósito, eu também gosto bastante do CD Iowa. Eu acho que eu nunca ouvi o CD Iowa da Slipknot. É que eu prefiro The Great Chapter. Olha a fã de Slipknot passando vergonha. Não ouviu o Iowa. Eu sei que esse é o CD que tem People Equal Shit. Mas continuando aqui pro nosso livro. Gente, esse livro aqui é um romance entre dois homens. E ele começa quando o nosso personagem principal, que também é o narrador, o cara não tem nome, ele é o narrador, mas ele em nenhum momento ele diz qual é o nome nem a idade dele. Fica um mistério em cima desse homem, que é o narrador personagem. Ele encontra lá na Bulgária, ele é um professor de inglês dos Estados Unidos que se mudou para Bulgária para trabalhar como professor de inglês numa universidade, parece. É, numa universidade.
E ele encontra lá no metrô este homem jovem de uns 23 anos chamado Mitko. Nossa, o Mitko é descrito como um homem gostoso, sexy, sabe? Com aquele sorriso provocante, com aquela lábia, com aquela postura de Macho comedor. E o Mitko é um garoto de programa. Ele era alto, magro, mas de ombros largos, com um corte de cabelo militar muito popular entre certos rapazes de Sófia, que simulam um estilo hipermásculo e um certo ar de criminalidade. E conforme você vai lendo o livro, você percebe que o Mítico tem uma grande rede de amigos. Ele é praticamente um sugar. Ele não é só um garoto de programa, ele é um sugar baby. E o que que acontece? Esse homem, professor de. Eu vou chamá-lo de professor de inglês, porque não fala o nome dele no livro. Esse homem que é professor de inglês, ele fica seduzidíssimo pelo Mítico e ele quer ter ali uma experiência sexual com ele. Ali no metrô mesmo. Só que tem uma coisa, o Mítico, ele não é qualquer boy magia, ele é um boy magia decadente. Por quê? Porque ele tinha o corpo sarado, mas dá pra perceber que o corpo dele não tá mais tão sarado, tá largado. Ele tem um dente quebrado por causa de provavelmente uma briga de bar. Ele bebe muito, é alcoólatra. Ele não tem exatamente uma casa onde morar, ele só usa roupa velha. É um cara falido, sem trabalho, que vive ganhando presentes dos daddies e fazendo programa. E ele já não é tão bonito assim. Dá pra perceber que ele era bonito, bem bonito. Só que ele já não tá mais tão bonito porque a pobreza está consumindo ele, a tragédia da vida dele. E a história do Mítico é perfeitamente encaixada, ela está em total sintonia com a história do país em que eles estão, a Bulgária. O livro relata uma Bulgária que já passou por um momento econômico em que a economia foi muito forte, mas agora a economia da Bulgária caiu e o país está em declínio. Não é um lugar legal para se morar, não é um lugar legal nem para talvez nem para fazer turismo direito, porque o local está em fase o país está em fase de empobrecimento. E é por isso que o Mítico, que já foi um homem maravilhoso, boy magia, já foi um pitel, já teve vários tênis, já teve vários celulares, um namorado tão gostoso quanto ele. Esse homem ele reflete o que é o país dele nesse momento de crise, com vários lugares abandonados e enfim, e sobrevivendo aí um pouquinho parecido com o que o Brasil está agora. E uma coisa que eu achei muito, muito, muito legal nesse livro foi ler o livro que se passa em outro país. Todo mundo aqui já leu algum livro que acontece em outro país. Mas esse país geralmente é Portugal, Estados Unidos, Angola, se os seus professores tiveram a compaixão de apresentar a livro de literatura africana para vocês. Inglaterra, o livro se passa na França, tem livro que se passa na Alemanha, mas esse livro não se passa em um país da Europa, nenhum país que fala inglês, país rico. Ele se passa na Bulgária, um país que fala a língua búlgara, que pelo que eu acho que a língua búlgara ela é irmã da língua russa, é muito parecida. Tá, as duas estão ali, lado a lado, são da mesma família, da mesma mãe. Talvez a língua russa seja a mãe da língua búlgara, não sei. Igual a língua russa é mãe da língua ucraniana, eu não entendo muito bem a relação das línguas desses países. Eu sei que as línguas são parecidas e são escritas com o alfabeto cirílico.
Cirílico? Exatamente. Então tem pedaços do cirílico lá, das falas dos personagens. E o personagem que é o narrador, às vezes ele para falar sobre uma coisa da sobre uma coisa que uma pessoa falou que em inglês parece ser uma coisa, mas em búlgaro é uma coisa completamente diferente. E tem toda essa aventura de você descobrir como é a Bulgária, como é o clima da Bulgária, o céu da Bulgária, as pessoas, como é a pessoa padrão da Bulgária. E eu acho muito legal porque isso dá uma expandida na nossa cabeça. A gente percebe que não é só Brasil e Estados Unidos que existem, né? Existem outros lugares também. Mas agora, voltando pro romance. Ok, o professor de inglês aí, ele encontra esse mítico que reflete o país dele, a pobreza do país, a decadência do país dele, está indo de mal a pior. E o escritor é o estadunidense, sempre disposto a ajudar as pessoas, que vai a outro país para trabalhar e ser um ponto de referência, né? E ele se apaixona pelo garoto de programa. Nossa, ele é uns 20 anos mais velho que o garoto de programa, mas ele se apaixona. E a cada momento em que o Mítico está passando por uma necessidade, o Mítico está precisando de ajuda, o professor de inglês vai lá e ele ajuda. Ajuda dando dinheiro, comprando lanche, e ele vai falando de como é o dia a dia do Mítico, como é aquela carência e como ele sente vontade de ajudar, acolher aquele homem, demonstrar o amor de uma maneira assistencialista para aquele homem. Daí chega um ponto perto do clímax do livro. O pai do professor de inglês morre. Daí a história passa por um grande parêntese em que ele fala de como ele se assumiu, como ele teve as primeiras aventuras, os primeiros romances dele, como um homem homossexual. E a partir daí a gente vai vendo como é que esse homem, o que que o tornou daquele jeito, como é que ele ama daquele jeito. O professor de inglês, ele teve um pai que era muito legal, era um pai bem provedor, era um pai que ele e a irmã sabiam muito bem, traía a mãe dele com outras mulheres, mas teve um tempo em que tudo era ótimo entre ele e o pai. Só que aí, quando o pai começou a ter as primeiras suspeitas da sexualidade do filho, o pai fez o quê? Ele teve uma atitude completamente de bater em retirada, largar o filho, ele foi morar na casa da mãe. Naquele tempo eles já eram divorciados, os pais, e ele teve que ir embora para casa da mãe. E essa decepção que ele teve com o pai, eu não sei se eu entendi muito bem, mas parece que ele demonstra o amor dele pelo mítico de uma maneira assistencialista, ajudante, prestativa, que ajuda ele nas necessidades dele, porque no momento em que ele assumiu, ele perdeu o pai. Ele realmente perdeu o pai, não teve mais uma relação boa com ele. Com o passar do tempo, o relacionamento entre ele e a mãe azedou também. Ele nem foi no velório, acho que ele nem foi no enterro do pai, pelo que eu me lembro. Acho que ele nem foi no enterro do próprio pai. E perder essa figura, contato com essa figura que é uma figura de arquétipo provedor, acabou fazendo com que ele se sentisse na necessidade de também ser um provedor no amor. Eu imagino que seja por causa disso, seja por essa questão arquetípica de perder o pai e quando ele vai amar, ele quer ser como se fosse um pai. Tanto que ele até namora um homem 20 anos mais novo do que ele, eu imagino. O livro foi publicado em. O livro não é tão novo, parece que ele foi publicado em 2010, 2013, não me lembro quando que ele foi publicado. Mas enfim, não é um livro de agora. É um livro que já fez muito sucesso.
E depois vem outro ponto da história. O Mítico descobre. Uma coisa. Ele não é correspondido pelo Mítico. Como o Mítico é um garoto de programa, um aproveitador, sempre vai ter uma atitude do Mítico de entregar sempre pouco pro professor de inglês. Ele entrega pouco. O sexo é pouco tempo. Às vezes ele faz, às vezes o Mítico ele se alivia sozinho. Ele se alivia sozinho e não espera o professor de inglês para ter os momentos sexuais com ele, carinhosos de amor. E o Mítico vai ser sempre evasivo. E as suspeitas do professor de inglês a respeito do Mítico, as fortes suspeitas dele a respeito do Mítico vão começar quando o jovem gostoso, o GP, aparece no apartamento dele dizendo que ele está doente. Ele pegou uma doença, não me lembro do nome da. Ele pegou sífilis. Ele pega sífilis e o professor de inglês precisa ir fazer exame e tomar remédio também. Porque ele pode estar com a sífilis também de maneira silenciosa. E conforme o professor de inglês vai indo ao médico, fazendo todo o procedimento de tratamento da doença, ele começa a descobrir mentiras que o Mítico contou para ele. Por exemplo, o Mítico dizendo que precisava de dinheiro para as injeções de tratamento da sífilis. Mas quando ele vai ao posto de saúde, sífilis não é tratada com injeção. É com remédio, é com comprimido. E aí começa toda uma suspeita de traição, uma suspeita de usurpação sobre esse homem sexy, sensual, gostoso, novinho, atraente demais, porém decadente e precisando de assistência e o tempo todo precisando de ajuda, e mais ajuda financeira, ajuda para isso, ajuda para aquilo. Ele começa a suspeitar, finalmente suspeitar do Mítico. Mas eu vou dar um spoiler, até o final do livro ele não deixa de amá-lo, mas não vou contar o que acontece. Esse livro aqui é diferente do livro da Cassandra Rios, ele ainda está sendo impresso, ele não foi queimado na ditadura militar do Brasil, você pode comprá-lo e depois que vocês lerem, venham por favor aqui nos comentários ou vão lá no meu Instagram me falar o que vocês acharam. Eu achei ótimo, adorei viajar para Bulgária. Ver como o autor teve toda a sensibilidade de explicar os personagens, pontuar os personagens, os lugares, mostrar o jeitinho deles. Nossa, o jeitinho da comida. Meu, nenhum escritor de verdade pode ser escritor sem ser também um pesquisador. É isso que eu também estou aprimorando isso na minha própria escrita. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Tenham uma excelente semana e tchau! Fiquem agora com alguns pedacinhos do livro. Beijos de vampira. Por 3 meses não houve nem sinal de Mítico. E no decurso desse tempo, a minha surpresa diante da possibilidade de ele ter levado a sério minhas palavras de despedida converteu-se em preocupação e, por fim, em saudade. Foi numa tarde de fim de semana, no final de fevereiro, que ele apareceu com um assobio no Skype, do qual estivera ausente todo aquele tempo. Como também estivera ausente do NDK e das ruas que eu passei a rondar na esperança de encontrá-lo de novo e de retomar o fio que eu, como agora eu percebia, havia deixado cair muito depressa e sem a devida reflexão.